taxa Selic, alta da taxa Selic. Quais os setores da Bolsa que mais vão se beneficiar dessa alta da taxa Selic? Como você sabe, a taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país, do Brasil, e ela é um instrumento usado pelo Banco Central para controlar a inflação. Para você ter uma noção, nos últimos meses a inflação subiu para 10,67% e com o intuito de baixar, o Banco Central subiu a taxa de juros para 9,25% ao ano. Mas se engana quem acha que a taxa Selic vai parar de subir. Há uma previsão que a taxa Selic chegue aos 11,25% ao final de 2022 para tentar superar a inflação que no ano de 2021 poderá chegar em 10,18% ao ano, com base no relatório Focus. E com esse aumento da taxa Selic pode ocorrer a seguinte situação: a migração de alguns investidores para renda fixa. Mas nem tudo está perdido para aqueles que investem em renda variável. É importante falar que alguns setores vão se beneficiar e muito com esse aumento da taxa Selic, ou seja, com o aumento da taxa de juros. E quais são esses setores? Nós vamos olhar aqui agora. O primeiro setor é o setor bancário. Os bancões, principalmente, são os grandes beneficiários desse aumento da taxa de juros. Mas por quê? Porque eles poderão aumentar o seu spread bancário, que basicamente é o lucro que o banco recebe quando ele empresta dinheiro para outras pessoas. Vamos entender então o que é o spread bancário. Basicamente, o spread bancário é a diferença entre a taxa que o banco paga para quem empresta dinheiro para ele, ou seja, através de um CDB, de um LCI, um LCA, um LC, e a taxa que ele cobra para emprestar dinheiro. Então, com esse aumento do spread bancário, ele poderá obter mais lucro de empréstimo. Vamos dar um exemplo aqui. No início do ano, a taxa de juros era de 2%, ou seja, no início do ano de 2021, a taxa era 2%. Então, o banco pegava o seu dinheiro investido em um CDB ou poupança a uma taxa de aproximadamente 2% aí, e emprestava para outras pessoas e cobrava, por exemplo, uma taxa de juros de 4%, ou seja, ele teve um lucro aí apenas de 2% em cima daquela transação. Com esse aumento, o banco ele pega o seu dinheiro abaixo aí de 7,65% e empresta aí a 15%, ou seja, ele vai praticamente triplicar o seu lucro se comparado com os meses anteriores. Ou seja, anteriormente ele estava faturando aí 2%, agora ele está faturando aí, nessa transação aí, 7,35% de lucro. Então, se ele aumenta o seu lucro, automaticamente o seu valor de mercado aumenta. E assim, o preço das ações na bolsa vai subir. Porque o mercado, o que acontece com o mercado? Tudo aquilo que afeta o lucro da empresa, seja para bom ou seja para ruim, o mercado ele verifica aquilo ali e precifica as ações daquela empresa. Então, se o lucro está aumentando, o preço das ações tende a aumentar. Se o lucro está diminuindo, o preço das ações tende a diminuir também. Interessante também que há o aumento dos seus dividendos. E aqui nós temos algumas empresas do setor bancário. É o Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, Santander, ABC, o Banco ABC, Banco Pan, Banco Modal, Banrisul e Pactual e Banco Inter. E antes de falar do nosso próximo setor, que se beneficia desse aumento da taxa de juros, já aproveita aí, já deixa seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa os sininhos e também lá no Instagram também nós agradecemos se você começar a seguir a gente lá. O link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Entendendo que os bancos eles têm esse aumento de lucro com esse aumento da taxa Selic, nós temos outro setor que é o setor de seguros. Isso por quê? Porque a empresa de seguros ela recebe o dinheiro do cliente a fim de que, se houver algum sinistro, ou seja, um acidente, ela pagará o prêmio para aquele cliente. Entretanto, ela não sabe nem quando, nem se vai precisar indenizar seus clientes. Como eu disse, ela precisa manter aquele dinheiro guardado em um título de renda fixa,
por exemplo, um Tesouro Selic. Por quê? Porque ele tem alta liquidez e tem como base aí a taxa Selic, que é uma taxa muito boa. Ou seja, ela permite sacar no momento, a qualquer hora, porque tem uma alta liquidez e também tem uma taxa de juros alta. Então esse dinheiro ele vai render juros composto. Isso fará com que a empresa aumente o seu lucro sem aumentar o prêmio acordado entre ela e o cliente. Ou seja, ela vai manter aquele prêmio acordado entre ela e o cliente, mas aquele dinheiro que o cliente está pagando ali mensalmente ou anualmente, ele vai render juros para a empresa. E esses juros que é basicamente o lucro da empresa. Então, quanto maior for o Tesouro Selic, ou melhor, a taxa Selic, que vai precificar o Tesouro Selic, que é um título de renda fixa público, maior será os juros e o lucro que a empresa receberá. Então, esse aumento da taxa Selic beneficia diretamente as empresas do setor de seguro por causa desse aumento da taxa Selic e por causa da questão dos juros compostos, ok? E aqui nós temos alguns exemplos de empresas do setor de seguros, que é a BB Seguridade, Caixa Seguridade e RBR. Inclusive a RBR não está tão boa para ser investida devido a uma situação que aconteceu aí no ano de 2020, a Porto Seguro e a Sul América Seguros. Beleza? Então, basicamente, nós temos esses dois setores que vão se beneficiar diretamente com a taxa Selic alta. Temos alguns setores que vão ser prejudicados com esse aumento da taxa Selic. E se você quer saber, deixa aqui no comentário aqui que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Beleza? E mais uma vez, vou pedir, aproveita e se inscreve no nosso canal e deixa aquele like maroto aí no nosso vídeo se você gostou. Grande abraço e até a próxima!